Muito boa noite, estamos começando mais um programa Jogo do Poder. E na noite de hoje nós vamos receber aqui no Jogo do Poder, gravado também à distância, a deputada Marta Rocha. Ela é pré-candidata do PDT à Prefeitura do Rio de Janeiro e é também integrante de várias comissões importantes da ALERJ, a Comissão da Saúde, a comissão que apura os gastos para o combate à Covid-19 e também integrante da Comissão do Impeachment, ou seja, tem um papel aí estratégico em várias comissões, o que pode ser bastante revelador para a gente nessa noite. Boa noite, deputada Marta Rocha, é um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço, boa noite, a oportunidade de estar de novo aqui com vocês para refletir esses temas pelos quais você já começou a falar, que são tão importantes para o povo do Estado do Rio de Janeiro. É verdade, deputada. Deputada, eu queria começar com um tema bastante atual, que é a decisão do governador de recorrer, depois de ter perdido uma ação aqui no órgão especial do Tribunal de Justiça, recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar barrar o processo de impeachment na ALERJ. Como é que a senhora vê essa disposição do governador, essa iniciativa da defesa do governador e, mais, a alegação dele de que não houve respeito à proporcionalidade das bancadas na formação da comissão e isso, de certa forma, deformaria as posições na composição da comissão de impeachment? Olha, eu quero primeiro te lembrar que na decisão em plenário que afirmou pela existência do processo do impeachment, o governador perdeu de 69 votos a 0. Nós somos 70 deputados, esse placar não foi completo porque não havia um deputado em plenário, ainda que remoto, no momento da decisão. Posterior a isso, o governador já fez uma iniciativa junto ao Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça, de imediato, o desembargador que examinou essa representação do governo do Estado, de imediato não concedeu a liminar. Determinou que a ALERJ apresentasse os seus esclarecimentos. A ALERJ tinha 10 dias para apresentar os esclarecimentos. A presidência da ALERJ entendeu de apresentar esses esclarecimentos de forma imediata e 2 dias depois, a decisão final desse pleito do governador, que pauta exatamente nessas mesmas questões, né? Ele faz o argumento que não está sendo respeitada a proporcionalidade, ele faz o argumento do número de deputados. Esses mesmos argumentos não foram aceitos pelo Tribunal de Justiça. Me parece que o governador está querendo utilizar os meios judiciais para tentar discutir uma questão que pertence ao Poder Legislativo. Claro que essa é a questão que eu queria falar com a senhora. Eu me lembro que no impeachment da presidente Dilma, apesar das aberrações que o impeachment continha, o judiciário teve muita cautela em não se miscuir no processo, porque era um processo eminentemente do Poder Legislativo e com todas, digamos, as garantias constitucionais que o Poder Legislativo tem para empreender, para assumir a liderança de um processo como esse. A senhora acha que haverá, por parte do Supremo, novamente agora, esse entendimento, ou seja, essa é uma questão eminentemente de competência do Poder Legislativo? Eu espero que sim, Ricardo, eu espero que sim. Eu acho que esse exemplo que você deu é um exemplo muito interessante. Nesse momento, esse tema tem que ser tratado dentro do Poder Legislativo. O Poder Legislativo está atento a todos os ditames legais, está citando atenção à lei federal que regulamenta esse tema. A todo momento, os advogados do governador têm acesso aos autos. Lá atrás, houve um pedido da defesa do governador para que se desse cópia integral do procedimento que corre no STJ. Foi suspenso o prazo da defesa, foi questionado o STJ disse que estava em sigilo, que não era possível atender. Nós sabemos que o governador tem plena ciência desse procedimento, tanto tem que ele apresentou suas alegações de defesa nesse procedimento. Então, me parece que o governador está querendo deslocar
a discussão desse tema que está inserida no Poder Legislativo para o Poder Judiciário. E eu espero verdadeiramente que o Poder Judiciário entenda, né, que existe autonomia dos poderes e que esse tema, embora tudo possa ser levado à apreciação do Poder Judiciário, não é de atribuição do Poder Judiciário, e sim dentro do cenário do Poder Legislativo, no debate, aguardando aí a conclusão do relatório, primeiro do prazo de defesa, que termina agora na última semana de julho, e em seguida a apresentação do relatório por parte do deputado Rodrigo Bacelar, discutido o relatório e debatido e apreciado no corpo dos 25 deputados que representam todos os partidos existentes ali em plenário. Em seguida, a decisão desse grupo de deputados será levada ao plenário da Casa para apreciação dos 70 deputados. Deputada, há uma informação, que eu não sei se confirma, de que o governador estaria ao lado dessa tentativa de obstruir o impeachment na Justiça, tentando cooptar alguns parlamentares da comissão de impeachment para que, com apoio de 13 deles, houvesse um relatório paralelo, um relatório divergente, para se votar na comissão. A senhora acha que ele conseguirá, primeiro, esse número de 13 votos para ter apoio para se para se propor um relatório divergente? Como é que a senhora vê esse tipo de articulação dentro da comissão? Eu quero te dizer que eu não faço parte nem fiz da base do governo Wilson Witzel, nem fiz do outro governo, do governo Pezão, quando era deputado. Então, eu posso não ser a pessoa mais indicada para te responder essa pergunta, porque não tenho essa convivência com o governador e com a base do governo. Mas eu quero te dizer o seguinte, até hoje, o governador está sem liderança do governo. O deputado Márcio Pacheco pediu para se retirar. Inicialmente houve, né, um ensaio de uma articulação com o deputado Bruno Dauaga. Eu tenho maior apreço pelos dois deputados, e o deputado Bruno Dauaga declinou desse convite. Eu acho assim, se você não tem a capacidade para organizar a sua base, para minimamente ter um líder no governo, eu acho muito difícil você ser capaz de se articular para ter um voto divergente. Mas se o voto divergente vier, acho que o Poder Legislativo tem plena capacidade de examinar esses dois relatórios. Não é a primeira vez que se vê um voto divergente. No nosso dia a dia, quando damos pareceres nas comissões temáticas, nós também muitas vezes nos enfrentamos com esse debate do voto divergente. Agora, eu acho que o que se apresenta hoje do governo, ao meu sentir, não me parece que o governo teria, né, essa capacidade, eu não falo nem de apresentar um voto divergente, mas essa capacidade de unir 13 votos para ser capaz de desaprovar, né, melhor dizendo, de reprovar, que é o termo correto, de reprovar o relatório, se é que o relatório que vem do deputado Rodrigo Bacelar vai ser nesse sentido. Nós também não podemos dizer que será nesse sentido. Então, e além de tudo, a decisão final, né, é do plenário. O plenário é que tem a voz final, e eu acho que a gente não pode perder de vista que, do dia que 69 deputados votaram pela instauração do procedimento de impeachment, a situação só piorou. É isso que eu queria falar com a senhora, deputada. A senhora preside... A situação só piorou, os escândalos continuaram. Cada dia... Eu queria que a senhora fizesse um resumo. A senhora preside a comissão de acompanhamento dos gastos da Covid-19 por parte do governo do Estado. E essa comissão, me parece que ao longo do tempo, atuando, tem conseguido novas informações, tem verificado novos desvios, novas aberrações do ponto de vista ético e administrativo na condução dos gastos. Eu queria que, obviamente, que o conjunto de informações é muito grande, eu queria que a senhora apresentasse para a gente, em síntese, o que de mais relevante a comissão que a senhora preside já conseguiu apurar e já transferiu essas informações, obviamente, para a comissão do impeachment. Qual é o resumo, digamos, de tudo de relevante que a senhora já conseguiu verificar presidindo a comissão da Covid-19? Olha, primeiro a gente pode dizer que dos 66 contratos emergenciais, 44 foram suspensos.
Há uma análise Ou seja, feita... 66, 44. Mais da metade foram suspensos por conta de suspeições. Foram suspensos. Quando você migra para a leitura dos dados orçamentários, né, você vai ver que outros organismos do Estado compravam equipamentos, como máscara, luvas, mas sempre o preço da área da saúde era maior do que o preço das outras áreas. Quando você vai olhar, pensar nos equipamentos, em todos você viu sobrepreço e superfaturamento. Então, dentre outras coisas, a gente está discutindo aí a compra de 1.000 respiradores que não foram entregues, a compra do carrinho de anestesia pela bagatela de $20.000, que não se adequa à necessidade do respirador artificial, né? A compra de o equivalente ao que o Estado comprou em 3 anos de soro fisiológico, a área da saúde comprou 20 vezes mais o que o Estado comprou em 3 anos de soro fisiológico. E tudo você vai ver no processo... Ou seja, nesse espaço de tempo, se comprou 3 vezes mais soro fisiológico, porque ao longo de quanto tempo? Ou seja, comprou 20 vezes mais o que o Estado comprou nos últimos 3 anos. Sim. Então, quando você vai para o hospital de campanha, né, você vai ver que o plano emergencial, o primeiro plano feito, que foi feito pela doutora Mariana Escárdua, né, que foi exonerada na gestão lá do Gabriel Neves, não havia previsão de hospital de campanha. O que havia era a tentativa de um experimento de sucesso na pandemia, quando nós tivemos a epidemia da dengue, que foram os hospitais, né, de campanha do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Nós temos na nossa memória o hospital ali no Campo de Santana. Então, você vai vendo, né, que, seja na compra de equipamentos, e aí você compra equipamento com empresas não tradicionais na fabricação desse equipamento, você compra esse equipamento quase que numa papelaria, que é o retrato daquela empresa que estava instalada na Rua do Riachuelo. Então, em todos os momentos, você vai vendo, né, que numa uma única ação, né, e hoje... A gente, por exemplo, no que se refere aos hospitais de campanha, o contrato ele não tinha previsão de entrega. E o representante legal, que era o representante técnico da empresa Iabas, disse com muita clareza que em nenhum momento havia previsão de entrega dos hospitais. Não havia prazo definido? Não havia prazo definido? Não havia prazo definido. E eles dizem que a dificuldade é o ineditismo dessa doença, mas o ineditismo da doença, o prazo de entrega que era falado pelo então secretário Edmar, era o dia 30 de abril. Os hospitais que foram entregues foram os 2 da iniciativa privada. Afora a corrupção, que parece que está presente nesses atos, afora o desvio de recursos, a senhora acha que foi um equívoco a montagem desses hospitais de campanha? Porque, na verdade, apenas 2 foram inaugurados, já foram fechados, o do Maracanã e o de São Gonçalo, e os outros ficaram na intenção, ficaram no papel, nada aconteceu. Ou seja, nós passamos, talvez, da pior fase já da Covid-19 no estado do Rio. Esperamos que não haja uma recidiva, mas, nesse momento, a compreensão que temos é que o problema ainda é grave, mas o pior momento já passou. E se o pior momento já passou sem os hospitais de campanha, eles eram prescindíveis, né, deputada? Ou não? O que a senhora acha? Eu não tenho a menor dúvida da desnecessidade do hospital de campanha. O hospital de campanha, ele foi construído para atender um interesse que se chama Organização Social Iabas. É isso. Num contrato milionário de mais de 800 milhões, 837 milhões, em que, sem entregar um único hospital, essa empresa recebeu 25% do contrato. 256 milhões antecipados, né, deputada? Antecipados, é isso. Então, não tem como você esclarecer. E qual é o legado que fica do hospital de campanha? Nenhum. Absolutamente nenhum. O que nós temos no hospital de campanha é uma tenda com uma certa sofisticação para receber equipamentos indispensáveis.
Quando o secretário Edmar, numa das vezes que ele teve na Assembleia Legislativa, em reunião com todo o corpo de deputados, foi questionado a ele a possibilidade de se ampliar o número de leitos, por exemplo, utilizando o Hospital da Universidade Gama Filho em Piedade, a Santa Casa de Misericórdia. E o que a gente via era uma resposta imediata e enérgica, dizendo que não era possível. Há um dado no que se refere à Santa Casa de Misericórdia, de que talvez ali na reformulação daquele espaço se gastasse em torno de 20 milhões. Então, eu não quero gastar 20 milhões, mas eu vou gastar 837 milhões com uma empresa que, ao longo do tempo, vem apresentando irregularidades, né? Nós sabemos a trajetória da empresa. Eu vou ter que fazer intervalo. Mas vou deixar uma pergunta no ar, que a hora que a senhora responda no nosso retorno. A senhora acha que toda essa concepção do hospital de campanha, na verdade, ela foi dolosa, ou seja, por trás da intenção de construir o hospital de campanha já havia interesse em se praticar desvio de recursos? A senhora vai responder logo após o intervalo. O Jogo do Poder volta já, hoje com a pré-candidata do PDT à Prefeitura do Rio, deputada Marta Rocha. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo a deputada Marta Rocha, e eu deixei uma pergunta no bloco anterior. Deputada Marta Rocha, a senhora acha que toda essa concepção grandiosa de se construir hospitais de campanha, ela partiu do pressuposto doloso de se praticar desvio de recursos, ou seja, se optou por esse caminho, não pela ampliação dos leitos, pela utilização dos leitos dos hospitais já existentes no Rio de Janeiro, exatamente para a prática criminosa? Eu quero falar duas questões. Primeiro, no direito penal, quando a gente estuda o dolo, a gente pensa no dolo eventual, que assume o risco de produzir o resultado. Quando nós votamos na Assembleia Legislativa a Lei da Calamidade Pública e incluímos uma emenda que criava uma comissão de monitoramento, o único artigo que foi vetado pelo governador foi esse artigo. Esse artigo, quando o projeto volta a casa, nós derrubamos esse veto e a comissão Covid é instalada. Então, eu quero te dizer que me causa muito espanto o governador vetar um artigo que tem a ver com a finalidade do Poder Legislativo, que é de monitorar e fiscalizar as ações do Executivo. Então, por que essa necessidade ampla de 7, na verdade de 9 hospitais, 7 de responsabilidade do Estado? Onde é que está um estudo que identificou o número de vagas e o número de quais as cidades que iriam acontecer? Nós vivenciamos aqui o prefeito de Niterói e o prefeito de Maricá iriam fazer uma bela doação, um gesto de solidariedade ao município de São Gonçalo. E não o fizeram porque o governo do Estado não apresentou um plano de trabalho para justificar a doação feita por 2 municípios, né? Então, se isso não é assumir o risco de produzir o resultado, ou seja, eu não sei o que possa ser. Então, a escolha de um instituto, o desenho da licitação, não do processo de licitação, mas do processo de escolha, Ricardo, conjugando uma modalidade que não é a mais adequada de construir e fazer a gestão. A boa técnica administrativa não recomenda isso. Até porque o Instituto IABA tem expertise em construção. Ele, na verdade, administra hospitais, tem expertise nessa área, e não em construção. Construção talvez fosse mais adequada a uma empresa de engenharia, né? Então, assim, isso não pode ser uma coincidência, isso não pode ser um acaso. E eu quero me valer aqui de uma manifestação do governador que foi desrespeitosa. Um repórter, nós vivenciamos aí, né, recentemente, o fechamento dos 2 hospitais de campanha do Maracanã e do
de São Gonçalo, que houve aí, inclusive, eu acionei o Ministério Público, havia uma preocupação dos profissionais da área da saúde, como se daria esse transporte dos pacientes, e um repórter perguntou ao governador, e o governador mandou ele perguntar para o secretário de saúde, o que é isso? Isso é um gesto de desrespeito à população. Ele tem que saber, sim, o que está acontecendo no hospital de campanha, sobretudo porque o ex-secretário está preso. 2 ex-subsecretários de saúde estão presos. O responsável pelo ordenamento da despesa também está preso. Então, ele tem obrigação de saber o que está acontecendo nos hospitais de campanha. Isso não é resposta, não é porque ele foi mal criado com um jornalista, não. É porque ele foi desrespeitoso com a população. Então, Ricardo, no meu sentimento, eu não vejo como, né, não assim, nós estávamos diante de um gestor com experiência, porque o ex-secretário Edmar Santos tinha passado pelo hospital Pedro Ernesto num momento muito difícil do governo do Estado na questão financeira. E olha que curioso, Ricardo, o Edmar sai porque por problemas na área da gestão. E aí ele é nomeado para um cargo para coordenar as ações de enfrentamento da Covid-19? Naquele momento, o que foi dito, o que foi, digamos, essa atitude do governador foi interpretada como uma atitude de proteção ao Edmar, que continuaria, digamos, sujeito à segunda instância, a uma decisão do Tribunal Regional Federal e não a uma ação de um juiz de primeira instância que poderia, de certa maneira, tomar alguma atitude contra ele. Como assim ocorreu? Como assim ocorreu? Como aconteceu, e ele só não permaneceu no cargo porque uma decisão da Justiça determinou a sua saída. Então, não é possível que isso seja coincidência. Para mim, eu acho que o governador, até pela sua tradição, pela sua carreira profissional, ele tinha o dever de prever o resultado. Deputada, como é que a senhora vê a resposta que o governador tem dado e deu a esse programa na semana passada, quando eu perguntei a ele sobre a situação da organização social Unir Saúde, que ele reabilitou por ato de ofício e que é objeto, inclusive, da denúncia de impeachment, porque ali se configura, pelo menos no entendimento dos deputados Luiz Paulo e Dulcinha, crime de improbidade, porque aí, a despeito de pareceres da PGE, que não recomendavam a pactuação daquele contrato, ele o fez. Bom, aqui no programa ele disse o seguinte: bom, eu, como juiz, já tomei várias decisões contrárias a pareceres do MP, do Ministério Público, portanto, a posição da PGE não é terminativa, não é vinculante, e eu tenho a liberdade, senão substituiria o governador pela PGE. E aí eu disse: bom, mas o senhor voltou atrás, o senhor invalidou depois a decisão. Não invalidei porque, quando soube que havia pedido de propina em meu nome. Como é que a senhora vê esse tipo de justificativa para esse fato, que é um fato relevante, grave e que implica diretamente a ação do governador? Ele esqueceu de dizer, né, Ricardo, que o diretor médico da Unir é o 5º doador da campanha dele. Ou ele não sabe disso? O segundo individual, porque o maior foi o que doou mais individualmente foi o próprio governador, ele é o 5º diretor médico, está sendo chamado. Vai ser chamado para prestar seus esclarecimentos. Então, assim, para que serve a PGE? Porque nesse caso específico, Ricardo, é preciso que a gente entenda que nós não estamos fazendo o caminho contrário. Nós não estamos, não é um pedido de desqualificar uma empresa que vinha apresentando o seu serviço. E ele poderia entender que, de alguma maneira, aquela empresa vinha apresentando os serviços adequadamente. Não é. É no governo dele. Em outubro, no governo dele, que foi determinada a desabilitação. E ainda assim, no governo dele, a empresa, mesmo desabilitada, desqualificada, que seria o termo correto, ela recebeu mais de 20 milhões de restos a pagar. Quantos empresários do Estado que prestam serviço
ao governo do Estado, que vendem produtos ao governo do Estado, estão sem receber. Eu vou pagar... Quantos milhões a Unir Saúde recebeu de resto a pagar? Mais de 20 milhões. Mais de 20 milhões. Então, assim, entre o período de outubro, ela foi desqualificada. Em março, ela foi habilitada pelo despacho individual do governador. Mas entre novembro e janeiro, ela recebeu cerca de mais de 20 milhões. Então, só a Unir é que vai receber? Será que não tem nenhum outro empresário que o Estado esteja devendo? Aí, olha que coincidência, nós vivemos no mundo das coincidências. Né? O diretor técnico, médico, faz a doação, tudo bem, não tem problema nenhuma. Para isso a gente tem transparência, mas a gente quer saber como é que alguém doa 75 mil reais para uma campanha. Deputada, eu vou fazer um intervalo agora, mais uma vez, e eu queria deixar uma pergunta. Essa questão dos restos a pagar, a senhora não acha que merecia uma CPI? Porque toda hora se fala, se pagou em 2019 4 bilhões de restos a pagar, coisa que não ocorre há muito tempo. Em 2018 não houve nem pagamento de restos a pagar no governo anterior. Quer dizer, o fato de o governo ter começado pagando quase 5 bilhões de restos a pagar, isso não chama a atenção, isso não merece um esclarecimento maior. Quer dizer, o parlamento não se vê obrigado a passar uma lupa nesses restos a pagar. A senhora responde logo após a volta do intervalo. O Jogo do Poder volta já já. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje a deputada Marta Rocha, que é presidente da comissão que apura os gastos do governo do Estado com o combate à pandemia e também integra a comissão do impeachment, além de ser também presidente da comissão de saúde, ou seja, tem participação em várias comissões que acabam convergindo para a apuração de tudo que tem ocorrido em relação ao governo do Estado e a supostos desvios de recursos, o que originou, inclusive, o processo de impeachment na Alerj. Deputada, eu deixei uma pergunta no bloco anterior, que é referente à questão, a senhora falou, assim, passando sobre o pagamento de restos a pagar, e eu ouço muito, quer dizer, a meia boca, de que foi uma aberração, de que se pagou mais do que quase 5 bilhões de restos a pagar em 2019, que isso em si é um indício de que muita coisa irregular pode ter acontecido. O parlamento não tem a obrigação de passar uma lupa neste resto a pagar e esclarecer à sociedade finalmente o que houve? Eu concordo com você. Eu acho que, ao término da comissão Covid, e eu quero te dizer, por exemplo, que a comissão Covid tem encaminhado para a comissão do impeachment, a pedido da comissão de impeachment, uma série de documentos, né? Por exemplo, o processo integral que autorizou a habilitação, a reabilitação da empresa Unir. Então, eu acho que, ao final, como final desse relatório da comissão Covid, eu acho que nós vamos nos deparar com alguns outros questionamentos. E concordo com você que esse é um questionamento que merece uma atenção especial do Poder Legislativo. Eu ouço muito a boca pequena isso, olha, tem gente está pagando, olha, por 5 milhões, mas o parlamento não se debruçou sobre isso ainda. Não, o fato é que as comissões temáticas ainda não se debruçaram nisso, eu não estou fazendo nenhuma crítica, tá? Eu acho que com as apurações da comissão Covid e que têm sido levadas a efeito, eu acho que merece sim um olhar de atenção para a questão dos restos a pagar, né? Eu acho que isso merece, porque a gente está tendo o olhar da saúde. O que aconteceu na saúde nos indica um comportamento do governo, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Acho que vai merecer um exame, né? Eu acho até que vou convidar o deputado Luiz Paulo para fazer esse exame mais apurado comigo, né? Chamando também a deputada Lucinha, que é autora também do requerimento da representação de impeachment, que eu acho que merece, sim, você tem razão, uma análise um pouco mais detalhada e, por certo, ao final dessa análise, acho que a comissão Covid mostra o retrato da saúde, mas acho que vai merecer uma análise em todas as áreas do governo do Estado. Deputada, há
notícia, também não confirmada, de que o governo está tentando cooptar alguns deputados, tentando aumentar a sua base de apoio, que é quase nenhuma, que é muito pequena. A senhora acha que pode ser bem sucedido, quer dizer, esse esforço de tentativa de atração de deputados para a base parlamentar nesse momento tão difícil? Porque lá atrás, quando não havia uma situação tão delicada, quando não havia tantas denúncias, quando o governo estava relativamente bem, já não se via uma base muito sólida do governo na LERJ. Já havia problemas nesse relacionamento, mesmo sem as denúncias, mesmo sem todo esse mar de corrupção que parece que existe. Mas, naquele momento, não havia, portanto, consistência nesse apoio. A senhora acha que agora pode haver algum tipo de avanço do governo na obtenção desses apoios, fazendo negociações isoladas no varejo? Eu não sei. Eu volto a te dizer, eu não faço parte da base do governo, então nunca participo dessas conversas e sempre disse aqui que o governo, eu nunca desejo nada do governo, a não ser que ele respeite o poder legislativo e entenda a importância do nosso trabalho. Eu vejo sempre que o governo terá muita dificuldade, né? A gente só pode medir as pessoas pela nossa própria régua. Então, eu acho que a gente saiu de uma votação de 69 votos a favor da instauração do processo de impeachment e eu não vejo melhora em nada. Pelo contrário, só aumentam as notícias de desvio, só aumentam os números de prisão. Então, eu não vejo como... Eu também acredito que os deputados vão ter muito cuidado, né? Em qualquer tipo de tratativa, até mesmo em nome da sua trajetória política. Então, eu volto a te dizer, eu acho que ter cargos, se é que é essa a tratativa que está sendo feita pelo governo, eu acho que é muito pouco em nome da nossa história, em nome da nossa trajetória. Mas eu desconheço esse movimento porque não participo da base do governo. Eu continuo te dizendo que eu acho que será difícil. Como é que a senhora vê a possibilidade de delação do Edmar Santos envolvendo o próprio governador? Isso veio à tona, foi noticiado por uma revista e foi confirmado também pelo jornal o Globo, junto a ministros do Superior Tribunal de Justiça. Me parece que o Ministério Público Federal também está conduzindo isso, a PGR estaria à frente desse processo, e isso, de certa maneira, pelo menos pelo que foi noticiado, levaria de roldão o próprio governador. A senhora acha que esse processo pode, de alguma maneira, se sobrepor ao próprio impeachment, ou seja, pode haver algum tipo de providência mais imediata da Procuradoria-Geral da República, obviamente que autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça contra o governador, mesmo antes da LERJ concluir o processo de impeachment? Eu não conheço o processo, mas eu quero me valer apenas dos sinais. Quando da prisão do ex-secretário Edmar, essa prisão se deu num juiz do Estado do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça. E houve pelo menos uma representação da Procuradoria-Geral da República alegando que a figura do secretário Edmar já estava sendo investigada no procedimento que corre no STJ, porque, a bem da verdade, o secretário Edmar ele foi objeto de dois mandados de busca e apreensão. O primeiro, na Operação Favorito, quando também foi objeto de busca e apreensão o governador, e o segundo, no momento da sua prisão, quando da prisão decretada na Operação Mercadores do Caos, que tem assento na Justiça Criminal do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que um movimento que fez a PGR, ou pelo menos um sinal que fez a PGR, desse deslocamento do secretário Edmar para o processo do STJ, é um sentimento, não é uma informação privilegiada. É um sentimento de que há o interesse na figura do Edmar Santos. Então, eu acho que isso... Agora, se ele vai fazer delação, se ele não vai fazer delação,
né? Acho que o que se está procurando estabelecer aí é se há o link, né? O liame que vincula o governador do estado ao secretário Edmar Santos. Já surgiram depois disso mensagens, né? Troca de mensagens entre o governador e ele. Então, eu acho que, não posso te dizer porque não conheço, mas no meu entendimento, apenas um sentimento, pela leitura que eu faço das notícias e dos sinais, eu acho que essa decisão do PGR, no que se refere ao secretário Edmar, me parece que é para continuar uma apuração que vai além do secretário Edmar. Perfeito. Eu quero falar um pouco agora, deputada, no próximo bloco, vamos fazer um novo intervalo, sobre a sua candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. Que cidade a senhora quer construir para os cariocas? Como é que seria a sua administração de maneira geral? Qual seria, digamos, a sua prioridade? Seria a saúde? Seria a educação? Ou seja, como a senhora vê o Rio que seria erguido a partir de uma suposta administração Marta Rocha? A senhora responde logo após a volta do intervalo. O Jogo do Poder volta já já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje a deputada Marta Rocha, do PDT, que é pré-candidata à Prefeitura do Rio. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior, deputada, que é sobre a sua candidatura. Eu queria saber um pouco como é que a senhora, começando pela pandemia, mas entrando na Prefeitura. Essa semana, o Ministério Público do Estado, junto com a Polícia Civil, prendeu algumas pessoas do IABAS novamente e por conta de denúncias também de desvio de recursos da Prefeitura do Rio com o IABAS. O IABAS já foi descredenciado pela Prefeitura, mas são coisas pretéritas, coisas do passado que estão sendo apuradas. Eu queria saber, primeiro, como é que a senhora viu a posição do prefeito Marcelo Crivella em relação à pandemia. O que acho curioso é que o prefeito Marcelo Crivella, ao longo do tempo, vinha pontuando como um gestor de baixa eficiência na saúde. Mas, durante a pandemia, em comparação com o que aconteceu no Estado, em comparação com o que aconteceu com o governo Witzel, passou a ser até razoável a sua atuação, dado o desastre da atuação do governo do Estado. Como é que a senhora vê essa situação, deputada? Eu acho que a análise é que, de certa forma, é equivocada, porque você está comparando algo que é desastroso e aí você acredita que aquela outra gestão é um pouco melhor porque ela não é tão desastrosa. Eu acho que não pode ser nesse sentido. Acho que a gente não pode esquecer que nos anos de 2017 e 2018, o prefeito Marcelo Crivella vivenciou uma grave crise na saúde. A gente não pode esquecer que os projetos de saúde, de atenção básica e o programa de saúde na família foi desmontado na gestão do prefeito Marcelo Crivella. A gente não pode esquecer que estamos no terceiro secretário de saúde. A gente não pode esquecer que o Tribunal de Contas do município, quando examinou os dados de 2019, apresentou um déficit, apresentou um rombo de mais de 4 bilhões. Isso antes da pandemia. E ele pediu agora, inclusive, para a Câmara adiar um pouco o julgamento disso, a avaliação das contas. Ele conseguiu, pela boa articulação que ele está na Câmara, né, ele conseguiu fazer com que esse processo de análise fosse adiado, porque já há um entendimento do Tribunal de Contas do município no que se refere às contas dele, um entendimento de não aprovação das contas. Então, tudo isso eu acho que... Agora, é fato que ele conseguiu comprar alguns equipamentos, fez gestos soberanos de distribuir esses equipamentos em outros municípios, mas também é fato que basta você abrir o jornal, que ao mesmo tempo em que ele falava da questão da flexibilização, ele fazia um contrato de R$700 mil para contratação de caminhão frigorífico, né? Nós vivenciamos aí as dificuldades do Hospital Ronaldo Gazola, que é o hospital de referência. Apesar de toda a estratégia junto ao governo federal, nós não conseguimos incluir os 6 hospitais federais
para o atendimento da pandemia, os jornais, o Diário Oficial, um dia assim, outro também, fala da construção de praças para agradar aí, né, os seus aliados políticos. O jornal fala também, hoje mesmo, né, nós tivemos não só a prisão de outras pessoas vinculadas ao IABAS, mas nós também tivemos uma situação muito interessante, que a Secretaria Municipal de Educação abriu um processo licitatório para a produção de livro didático. E o preço unitário desse livro era mais de R$ 100. E um dos empresários que concorreu fez uma representação junto ao Tribunal de Contas do município, falando que o preço era absurdo, que o valor não iria ficar entre R$ 5 e R$ 12. Então, a gente vê que essas mesmas questões que a gente verifica na questão da área, no Estado, na área da saúde, a gente também tem visto pontos, né? A gente está vendo aí a questão da compra da merenda escolar, né? Então, a gente também está vendo alguns pontos na prefeitura. Então, eu acho que, no final, o povo da cidade do Rio de Janeiro, né? Aqueles que são cariocas e que têm o Rio de Janeiro no seu coração, vão ter uma visão correta do que foi a gestão do prefeito Marcelo Crivella. Deputada, a senhora quer ser candidata, quer ser prefeita do Rio de Janeiro, é candidata, é pré-candidata do PDT. Que cidade a senhora quer construir para os cariocas? Como é que seria a sua administração de maneira geral? Qual seria, digamos, a sua prioridade? Seria a saúde? Seria a educação? Ou seja, como a senhora vê o Rio que seria erguido a partir de uma suposta administração Marta Rocha? Olha, já me fizeram essa pergunta e eu disse que eu quero uma cidade humana, segura, equilibrada, criativa e sustentável. Eu acho que a pandemia ela vai nos obrigar a elevar a saúde à questão mais importante, porque a saúde ela tem que ser vista de uma forma transversa, porque ela vai afetar outros ramos do poder público. Então, hoje, nessa semana, a gente está discutindo aqui a reabertura ou não das escolas, a volta ou não dos alunos. Inclusive, há uma colisão de posição. O governador proibiu a volta das escolas particulares e o prefeito autorizou. Ou seja, não se fala, não há a mínima coordenação entre prefeitura e Estado. Eu acho, sabe, Ricardo, que deve ser muito distante o percurso entre a prefeitura e o Palácio Guanabara, ou em sentido contrário, do Palácio Guanabara até a prefeitura, porque eu não consigo entender por que não há um entendimento ou minimamente a sua capacidade de conversar, de diálogo, porque a prefeitura ela é uma incubadora de oportunidades. O prefeito ele tem que ser um gestor, o prefeito tem que ser um estadista, então ele tem que ter capacidade de articulação. Eu não quero aqui dizer que a culpa é apenas do prefeito, não. Eu acho que não há entre governador e prefeitura essa capacidade de diálogo, né? Então, eu acho que a pandemia vai obrigar a questão da saúde ter uma notoriedade, nós não sabemos como será esse novo normal, e quero te dizer que antes da pandemia a saúde do Rio de Janeiro vai muito mal. Nós temos um indicador de 99 pessoas infectadas com tuberculose no universo de 100 mil habitantes. Nós temos um alto número de mortalidade materna, nós temos um número expressivo de mortalidade infantil. Quando a gente migra para a leitura dos dados na cidade do Rio de Janeiro, a Zona Oeste é sempre mais afetada. Então, na verdade, nós temos muita coisa para fazer. Nós temos que reordenar a área da saúde, fortalecer a atenção básica, fortalecer o programa de saúde da família. Nós temos que ter um olhar para os idosos, nós temos que ter um olhar para o sistema de regulação. Não é possível que o sistema de regulação seja uma caixa preta que ninguém conheça. Há uma pesquisa do CREMERG que diz que 55% da população da Zona Oeste conhece alguém que está na fila do sistema de regulação esperando uma consulta, um exame ou uma intervenção cirúrgica. Nós temos que ter um prontuário eletrônico e nós temos que ter uma escola de qualidade, porque a gente não pode nem deixar nenhuma criança para trás. Nós temos que ter um olhar para o jovem,
porque o êxodo, o abandono escolar se dá entre o 6º e o 8º ano, então todo jovem vale a pena. Os jovens que estão em situação de prestação, situação vulnerável, né, que praticaram atos infracionais, a atuação, se estão em algum tipo de medida, essa medida é praticada no território do município, né? Nós temos que ter uma gestão fiscal equilibrada, porque nós já temos, começando o ano de 2020, um rombo de mais de 4 bilhões. Então, na verdade, Ricardo, a gente tem que, quando eu falo de uma cidade equilibrada, é que para pensar numa política pública, eu tenho que, primeiro, pautar essa política pública em dados confiáveis. Perfeito. Segundo, ter uma análise técnica dessa. E terceiro, ter uma previsão orçamentária. Então, eu tenho que trabalhar, sim, com equilíbrio fiscal. Nós estávamos aí, há 2 dias atrás, discutindo a importância do Fundeb, que para as prefeituras fundamentais. Enquanto isso, a prefeitura está fazendo uma licitação para a contratação de uma gráfica que prevê a feitura, né, a confecção de um livro a mais de R$100, e um empresário correto, lúcido e ético faz uma representação dizendo que esse preço vale entre R$5 e R$12. Então, eu acho que a gente tem muita coisa aí para fazer, né, que vai precisar mais do que nunca que essa figura do prefeito seja uma figura capaz, né, de ser um estadista, que tenha interlocução, que tenha diálogo, Perfeito. Não só com as outras instâncias de poder, mas, sobretudo, também com a sociedade civil. Deputada Marta Rocha, foi um prazer enorme recebê-la aqui no Jogo do Poder. Nosso programa chegou ao fim, mas eu espero que possamos voltar em outras oportunidades no curso da campanha para discutir mais especificamente os problemas do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela entrevista, deputada. Eu que agradeço, é sempre muito bom falar dessa cidade que os cariocas e tantos outros amam tanto, que é a cidade do Rio de Janeiro. Ok, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou pela Rede CNT. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, à meia-noite. Eu quero novamente contar com a sua audiência e até lá.